E aí, pessoal, tudo 12/8? Fiz mais uma vez aqui na área. Vamos dando uma continuidade aos trabalhos mensais que nós já temos. Alguns estão aí para sair do forno, mas vamos continuar nos que nós já temos. Então, vamos para o relatório de fevereiro do JSRE, Fundo Multi-Estratégia do Banco Safra, que hoje está mais para Lages, né? A gente já consegue ver aqui um desconto em relação ao fechamento do mês e a cota patrimonial, né? A cota no mercado sempre girando ali entre 50 e 60, o que dá um desconto enorme em relação ao patrimonial do fundo, 2,1 bi de patrimônio, 90 mil cotistas, tivemos uma queda aí ao longo do tempo, esse fundo já bateu mais de 100 mil cotistas e agora está com 90, então uma quedinha. Liquidez muito boa, 1,5 milhão por dia, 121 mil metros de ABL, é bastante coisa, muito bom. Taxa de administração de 1% e 20% de taxa de performance no que exceder 6% mais IGPM. Até fiz um comentário aqui que eles tiraram em relação, nessa formatação nova, eles tiraram o textinho que colocava o objetivo do fundo, né? Falava ali um pouco sobre a tese, onde ele deixava bem explícito que o fundo é um fundo multi-estratégia. Ele está Lages hoje, mas ele tem permissão por regulamento para comprar imóveis de outras categorias, como lajes corporativas, como galpões logísticos e outras coisas. A gestão já falou em lives que se tivesse que comprar seria em galpões, mas por enquanto o fundo é só lajes, né? E a gente viu em relação a isso o relatório do mês passado, onde ele comprou um CRI até de um fundo da casa, um movimento que não sei se faz tanto sentido, mas ele comprou um CRI, né? Comprou 10 milhões de um CRI, ou seja, o regulamento permite com que ele use outras compras ali dentro. Beleza? Partindo então para o comentário do gestor, não tivemos muita coisa esse mês, fevereiro não teve muita movimentação. A gestão coloca aqui que está muito animada com as perspectivas positivas em relação às revisionais do fundo, né? E em 2024, 32% da BL do portfólio estavam para revisional, 5,3 já foram concluídas e ainda faltam 18,7. E para 2025, só 6,2% estão em negociação agora, ou seja, ainda tem bastante percentual para revisional vir num valor positivo, né? Os valores de locação fora daquele eixo Faria Lima têm subido aí ao longo do tempo, principalmente porque o valor de Faria Lima ficou muito caro, né? Então a gente viu a vacância subindo, caindo e os valores de aluguel subindo, e a gestão está bem animada com essas perspectivas. Então vamos acompanhando ao longo dos meses para ver se lá no final do ano foi repassado tudo legal e a gente consegue ver isso na receita efetivamente, de que esses valores foram passados, tanto os revisionais quanto os reajustes, né, por IPCA, para ver se a gestão conseguiu realmente passar isso aqui que ela está colocando como uma visão futura. Em relação ao guidance, eles colocaram isso aqui no início do ano, né? Eles vêm pagando esses 48 centavos, na mínima aqui, podendo chegar a 56, e com esse texto das perspectivas positivas a gente consegue ver que com a vacância diminuída e o otimismo com as revisionais, eles estão buscando esse valor de 56 aqui. No passado, eles já deram alguns guidances que não foram cumpridos, é só a gente ver na documentação mais para trás, mas vamos ver para esse ano se esses reajustes realmente acontecem. E só enfatizando aqui que, mesmo com esse guidance informado pela gestão, isso não é uma promessa ou garantia de rentabilidade, é o que eles estão esperando. Porque, de repente, eles podem repassar os aluguéis, né, mas ter alguma vacância. Então, o que ele incrementa aqui no ganho de receita, ele vai ter no aumento de vacância uma perda, então fica no 0 a 0 na receita final. Beleza? Na demonstração, veio uma demonstração de resultado mais normal, sem os movimentos do final do ano, né, que onde tivemos bastante receita ali da venda do HGPO, uma despesa mais alta, com umas contas antecipadas pelo fundo, com uma contabilização de prejuízo de fundos imobiliários e tudo mais, sendo o maior gasto aqui disparado aquele CRI do Rocha Verá, que tem um impacto grande aqui. A receita cobre, mas é um impacto grande no resultado. Temos aqui também o primeiro pagamento do CRI, que foi comprado do outro fundo lá da casa, né, do JSR. E esse CRI, ele pesa muito
porque ele já vem sendo rolado aí ao longo do tempo, e agora ele está com prazo para 2029, fevereiro de 2029, com uma taxa CDI de 2,6. E com o CDI subindo, né, fica uma dívida ainda mais pesada. Em relação aqui à composição dos rendimentos, a gente tem uma vacância de 5 centavos aqui, né? E essa vacância, eles colocam aqui embaixo, que quando a vacância zerar, o fundo tem esses 5 centavos para entrar aqui no potencial, né? Então vai ficar esse 69. 69 considera esses 5 centavos. E essa linha de despesa operacional também deixa de existir. Porque a vacância ela tem dois impactos, né? Você deixa de receber o aluguel, é o primeiro impacto, e tem o segundo impacto de você ter que bancar aquela unidade que está lá, o IPTU, a luz. Então você ainda tem uma despesa operacional em cima disso. Com a vacância zerada, você tem um duplo ganho no caso, né? Você recebe o aluguel e você deixa de gastar e ainda recebe o aluguel. Então é isso que eles citam aqui embaixo. Um centavinho aqui do CRI. E o fundo pagando 48 centavos hoje, gerou 52, mas está pagando 48. Até se a gente voltar aqui, ó, aqui embaixo ele cita que tem 15 centavos, né, de reserva não distribuída. Só para a gente saber que tem 15 centavos na reserva. Então ele está gerando 52, pagando 48. Só aquele CRI do Racha Verá são 7 centavos a menos. Então é um resultado grande em relação aos 48 centavos aqui, né? Vai dar ali uns 8%, mais ou menos. Fiz a conta de cabeça aqui. Mas dá quase 10%, pô. É bastante coisa. Então por que aquele movimento do CRI do mês passado, como eu falei, talvez não fosse a coisa mais interessante? Porque para botar 10 milhões aqui, para dar 141 mil de resultado, preferia bater 10 milhões da dívida. Ah, mas matematicamente seria melhor comprar o CRI. Mas com o CDI subindo, não vale tanto a pena. Né? E quanto tempo o CDI vai ficar alto? A gente não sabe também. Então eu acho que, na minha visão, assim, né, de pessoa física, quanto mais rápido pagasse tudo que sobrar para pagar essa dívida aí e diminuir ela, pelo menos. Que não pagasse tudo, mas que diminuísse, pelo menos, esse impacto aqui, né? Mas, enfim. Aqui eu coloquei que eu não entendi tão bem esse final de reserva aqui, porque pelas contas, fazendo as contas aqui do semestre anterior, ainda sobravam de 20 centavos. Mas ele colocou lá que tem 15 não distribuído, então não entendi muito bem. Mas essa parte da reserva eu não achei nos outros relatórios também, então, enfim, segue o baile. Os retornos, tanto faz aqui. Aqui, ó, queda dos cotistas, como nós falamos, né? Vem caindo aí no mês a mês. Ou seja, apesar de um desconto grande em relação ao patrimonial, os cotistas não estão comprando muito a tese, né? Esses movimentos últimos aí foram muito esquisitos. E até mesmo com a venda da HGPO e tudo mais, a gente vê que o número continua caindo. Então não é só cenário macro para Lajes, né? Tem muita de desconfiança do mercado em relação a como o fundo está tratando essas dívidas, essas compras, do CRI lá, enfim. Na composição do patrimônio, aqui a gente tem quase 50% do PL no Tower Bridge, que é o fundo que é o prédio mais importante do fundo, né? De maior valor e que concentra a maior parte da receita, quase 48% também, o que é mais um risco, porque metade da receita está num prédio só, apesar de vários inquilinos, como a gente vai ver mais embaixo, é muita receita para um prédio só, né? Se acontece alguma coisa ali, o impacto é muito grande. Caixa aqui na casa de 14 milhões e ó, os 135 milhões da alavancagem, né? Essa alavancagem já foi de 150 e um tempo atrás eles pagaram 15. Por isso que eu acho que agora eles poderiam ter pago mais 10 e o que sobrasse daquela venda da HGPO fosse ainda diminuindo mais, né? Essa dívida. Mas eles optaram por comprar o CRI. Fazer o quê? Tower Bridge, 48% da receita. Como a gente leu lá em cima, né? 25% de revisional esse ano. E reajustes por IPCA e IGPM, a proporção dos contratos aqui em cima, né? De IGPA e IPCM no primeiro, segundo, terceiro trimestre e quarto trimestre. Vários inquilinos, bem diversificados, né, entre setores e inquilinos, nomes importantes aqui. Isso é muito bom, o fundo é bem diversificado. Aqui falando dos imóveis em si, pouca vacância em cada um deles, a gente vê mais aqui embaixo, 5,6, 4,5. Zerada no Torre Nações Unidas, Paulista zerada também, muito bom. E o prédio de Botafogo lá, que é uma área metragem pequenininha, praticamente irrelevante, menos de 1%. Algumas pessoas falam que o fundo podia vender, né, isso aqui para fazer caixa. Mas considerando que eles compraram esse prédio desde o início do fundo, eles devem estar com prejuízo grande nessa unidade aqui.
E aí não faz sentido se desfazer disso no prejuízo. O patrimônio é muito pequeno em relação ao fundo, né? Então deixa lá. Tá rodando, vacância zerada. Tranquilo. E no portfólio como um todo, 3,1% de vacância física, 6,9% de vacância financeira. Muito bom. Isso aqui diminuiu muito ao longo do tempo. E essa vacância financeira aqui, quando cair carência, os descontos, ela deve cair mais um pouquinho ainda. Muito bom esse trabalho de diminuir essa vacância, né? Isso o fundo foi bem. O imóvel na Paulista, imóvel aqui em Pinheiros, boa localização também, o Tower Bridge, mais aqui embaixo, aqui na esquina aqui da Berrine. Berrine, acho que é essa rua aqui, se eu não me engano. E o Rocha Verá, lá na Chucre Zaidan. Então, são pontos ok, nada assim excepcional. Esse ponto de Pinheiros é muito bom, o da Paulista é muito bom. Aqui para baixo é bonzinho. Mas que com os inquilinos, vários locatários, né, saindo dessa região aqui da Faria Lima, esse miolinho aqui, essas regiões estão absorvendo bem essas locações. O CRI, que foi comprado, né, IPCA mais 11,34, uma taxa alta, mas que eu acho que não fazia muito sentido, além dele estar vindo de outro fundo do Safra, né? Não sei se eu descasaria essa taxa IPCA com a taxa maior sendo CDI. Então, se o CDI sobe um pouco, talvez coma toda a rentabilidade desse CRI IPCA. Mas, como eu disse, enfim, já foi feito. E acabou. Então, acho que é isso, pessoal. O Safra não teve muita movimentação esse mês aí. O fundo continua do jeito que estava, também sem grandes novidades em relação à dívida, em relação à gestão, e a gente vê isso reflexo no preço, né? Que está sempre com desconto. Mas, enfim. Seguimos então para o próximo